Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Meu tio, sempre rude e arcaico quando os assuntos eram inovações tecnológicas. Achava que muita tecnologia era um mal, que poderia mergulhar o mundo em uma guerra sem fim. Ainda mais se essa tecnologia caísse em mãos erradas. Seu nome era Matias Pascal, em homenagem a um personagem de um famoso escritor italiano. Meu tio sabia das origens do seu nome, mas fazia pouco caso da leitura. As merdas com os livros, ele sempre dizia. Não era um homem de ler. No máximo lia a coluna de esportes no jornal. Queria saber se o técnico do seu time tinha escalado bem ou mal. Nunca ficava satisfeito. Era um homem da prática, de colocar a mão na massa. Ele era o proprietário de uma grande fazenda, herança do meu avô, médico renomado na cidade. A fazenda era o seu refúgio de final de semana. Meu tio sempre andou a cavalo desde muito pequeno. Cavalgava como um campeão. Desde criança, só conseguia se divertir na fazenda, na vida do campo. Seus amigos da cidade sempre o entediaram. Suas brincadeiras eram as mais sem graça possível. A cidade fedia poluição. Seu irmão sempre fora diferente. Odiava a vida no campo. Odiava os finais de semana na fazenda. Montar a cavalo? Nem pensar. Se imaginava caindo e quebrando o pescoço. Diferente do meu pai, eu puxei um pouco meu tio. Adorava a vida na fazenda e sempre ia passar lá as minhas férias e alguns finais de semana. Nesse meio do caminho, teve uma máquina diabólica que ceifou a vida de muitas pessoas. Meu tio tinha considerado a melhor plantação de tangerinas do estado. Após a morte da minha tia, ela era diabética. Acabou morrendo jovem por complicações cardíacas. Coração grande, os médicos falaram. Meu tio nunca mais se casou, abrindo mão de ter um filho biológico. Devemos ter apenas uma mulher na vida, ele falava emocionado. Eu acabei sendo a sua ideia de herança, a pessoa certa para tocar a fazenda e as suas plantações. Embora eu gostasse muito da vida na fazenda, eu também gostava da minha vida na cidade. Eu fazia faculdade de medicina, o que no momento era a minha paixão principal. Cuidar das pessoas era uma sensação maravilhosa, mas eu nunca tive coragem de contar isso para ele. Sempre que eu chegava na fazenda, ele vinha me recepcionar como se eu fosse um príncipe. Tinha o maior orgulho de mim. Nesse ano, quando cheguei na fazenda, eu peguei uma época muito boa de colheita. Meu tio estava muito atarefado, mas não perdeu seu jeito de me elogiar com seus empregados. A maioria eram empregados de temporada, e alguns eu já conhecia. A maioria não, trocava muito. Mas o funcionário que não trocava era o custódio. Lembrava dele trabalhando na fazenda quando eu era criança. Já fazia parte da propriedade. Sabia fazer de tudo um pouco. Era o líder dos outros empregados. Estava me mostrando a fazenda, o que havia mudado nos últimos meses. Normalmente nada, mas eu fazia questão de ouvir, e ele fazia questão de contar cada detalhe. Enquanto estávamos andando pela fazenda, meu tio fora chamado por custódio, dizendo que ele tinha visitas importantes.
Meu tio cuspiu o seu pequeno cigarro de palha no chão e foi lá ver quem eram as pessoas. Chegando lá, ele encarou 2 homens, um mais velho e outro que parecia ser o seu filho. Ele estava apresentando uma máquina esquisita aos empregados. Estavam todos com os olhos arregalados. Ele retirou de um pote uma pequena aranha viva. E o homem falou com meu tio. Você só precisa colocar uma tangerina desse lado. Nesse outro compartimento, um pequeno inseto. Pode ser essa aranha. E ele pediu ao filho que ligasse a máquina. O mais jovem se abaixou e colocou uma senha na máquina e a ligou. Ela era movida a óleo diesel. Ligou fazendo um barulho parecido com um trator velho, parecendo que ia explodir a qualquer momento. Demorou cerca de 5 minutos. Depois o barulho diminuiu, se ouvindo apenas um pequeno zumbido ao fundo, constante. Só faltava agora puxar a alavanca. O velho fez um grande mistério antes do grande final. Está pronta para ser usada. O milagre da genética. A máquina criada para servir frutas aos deuses. Agora ela está disponível para os humanos. O velho parecia citar frases feitas e estava com um grande sorriso no rosto, mostrando uma dentadura impecável. Puxou a alavanca. Terror. Por alguns segundos, eu senti que o mundo inteiro estava tremendo. Um enorme terremoto se abatia sobre nós. Um som que chacoalhava com a nossa mente. Um som penetrante, agudo. Quase perfurou os meus tímpanos. Enfiei os dedos no ouvido, querendo acabar com o martírio. Mas aquilo penetrava fundo. Tocava o cérebro. Dei graças a Deus quando o som abrandou e parou. Os 2 homens pareciam intactos àquele ataque. Já deveriam estar acostumados. Meu tio, ainda com os olhos fechados, e Custódio, que parecia estar voltando de um transe, com os olhos perdidos. Olhei para meu tio, ele estava visivelmente irritado e nem um pouco impressionado. Já esperava a hora em que ele ia pegar aqueles 2 pelo pescoço e jogar longe da fazenda. E o mais jovem abriu o compartimento onde estava a tangerina e a retirou. Para surpresa de todos, algo realmente tinha acontecido. Meu tio fez um muxoxo e falou: Santo Deus! Depois fez o sinal da cruz. A tangerina estava parecendo uma pedra preciosa em tamanho gigante. Parecia ter adquirido um brilho próprio. Guardadas de devidas proporções, parecia uma enorme pepita de ouro. Ela estava lisinha, sem nenhuma imperfeição, com um formato simétrico, como se ela fosse de plástico, dessas usadas em um enfeite. Meu tio conservava um olhar de receio. Não acreditava que aquilo pudesse ser real. Tinha agora a velha postura avessa à tecnologia. O mais jovem a exibia todo orgulhoso, quando o mais velho tomou a palavra. Não é uma maravilha? Você precisa sentir o sabor. É ainda melhor do que a aparência. Ele estendeu a tangerina para o meu tio, mas ele não quis. Olhava com nojo para aquilo. Perguntou se Custódio queria experimentar. Os olhos dele estavam brilhando. Custódio levou a tangerina à boca sem muita cerimônia e deu uma bela mordida, sugando ávido o néctar daquela fruta. Olhávamos apreensivos para ele. Todos os empregados da fazenda olhavam curiosos de longe,
fazendo sons de admiração, quando eles mesmos queriam estar ali, tomando o suco delicioso dela. Custódio estava maravilhado. Disse para meu tio experimentar, mas ele novamente negou. Quando eu fiz menção de pegar um pedaço com ele e experimentar, meu tio deu um tapa na minha mão. Estava preocupado. Mesmo ele não sendo um homem banhado em cultura, era sábio à sua maneira. Tinha alguns pressentimentos. Muitas vezes sentia o cheiro dos problemas de longe. Com grande percepção e antecipando problemas na colheita, ele montou a mais próspera plantações de tangerinas da região. Embaraçados com a situação e com a visível irritação do meu tio, perguntaram se ele estava interessado em adquirir aquela máquina. Meu tio mandou que eles sumissem da sua fazenda e, se fossem vistos próximos, ia encher o rabo deles de balas. Ajudado por outros empregados, eles colocaram a máquina de volta ao caminhão e partiram cabisbaixos. O velho era um gênio incompreendido. Desde criança adorava montar e desmontar tudo que você possa imaginar, o que sempre levava o seu pai à loucura. Desmontar era sempre muito mais fácil do que montar. Ele sempre tinha êxito em desmontar, mas já na hora de montar, nem tanto. Ficavam sempre faltando algumas peças, o que levava ao mau funcionamento do equipamento. Depois ele teve alguns problemas na faculdade, com pessoas que doavam dinheiro para suas invenções, mas no fim, ele acabou trabalhando 30 anos nessa máquina revolucionária, que usava o que existia de mais moderno da nanotecnologia. Quando chegaram no galpão, alguns funcionários desceram a máquina do caminhão e, sob a supervisão de ambos, fora carregada até ela. Depois disso, fora coberta por uma lona azul e grossa. Era uma preciosidade e valia uma fortuna. Não poderia ser deixada ao céu aberto e tão pouco exposta aos curiosos. O intuito era que todos os funcionários, incluindo Pascal, meu tio, comessem um pedaço da maçã. Mas aquele capataz, o de confiança do dono, ter comido já era um bom começo. O céu estava estrelado. A fazenda do seu Matias dormia. Custódio se retirava da cama. Ele estava escutando vozes. Não conseguia entender o que elas diziam. Dinheiro. A primeira palavra que conseguiu captar. Isso pouco antes de adormecer, caindo em um sono pesado. Sonhou que um boneco de ventrílogo estava o manipulando. Tinha um grande homem no fundo, um rosto diabólico, dando enormes risadas, fios por todos os seus dedos. Brincava de títere com Custódio. Dança, boneco, dança, falava a voz. O boneco pulava, rezava, mergulhava em uma longa queda. Não vão se quebrar. Enquanto caía em um buraco, despertou. Estava em transe. O branco dos olhos aparente. Não era possível alguém conseguir enxergar assim. Mas ele estava enxergando muito bem. Sabia o que estava fazendo. Vai, Custódio. Falava a voz, e as linhas invisíveis que saíam dos seus dedos guiava o pobre peão. Foi até a cozinha e, atrás do pote de arroz, tirou uma pequena bolsa com todas as suas economias. Amarrou ela na cintura. Na pequena sala, no seu lugar de respeito, na parede descansava o seu facão super afiado. O apanhou e caminhou até o quarto, onde dormia sua esposa e sua filha pequena. Não, Custódio. Parou. Não conseguiu mais avançar, o facão ali nas suas mãos. Ele viu o pescoço das duas pulsando, se enrugando,
como se ali estivesse uma criatura sugando suas vidas. Mate as criaturas, custódio. Ele voltou a se aproximar delas. Não! Ouviu seu eu interior gritando. Nessa confusão toda, saiu correndo de casa, mantendo o facão na mão. Ele sabia para onde tinha que correr. Foi por muitos minutos por uma estrada de terra, até chegar a um pequeno sítio com uma casa. 2 seguranças estavam na porta esperando. Um deles falou com o outro. O chefe sempre tem razão. Custódio deixou ali a sua bolsa de dinheiro e voltou correndo para casa. O velho se encontrava sentado em uma cadeira, vários monitores ligados a um estranho capacete. O retirou e deixou repousar em cima de uma mesa. Seus seguranças entraram trazendo a bolsa com dinheiro. Ele pegou e o contou. Missão cumprida. Quando os seguranças deixaram a sala, ele deu uma gargalhada maquiavélica. Nessa época, eu havia voltado para a cidade. Tinham se passado apenas 2 semanas, quando meu tio ligou assustado, dizendo que era para eu me manter afastado da fazenda, não aparecer no final de semana que eu tinha programado de ir. Ele não me deu muitos detalhes do que estava acontecendo. Quando ele desligou o telefone, menosprezou a minha curiosidade. Minha geração não gosta de meias verdades. Ou conta tudo, ou não conta nada. Fui até a fazenda checar o que estava acontecendo. Se fosse alguma surpresa dele, eu a estragaria sem querer. Faz parte. Assim que me aproximei com meu carro, notei alguns trabalhadores sem camisa, sujos, fazendo badernas pelas estradas de terra. Já estava achando aquilo muito estranho. A fazenda do meu tio estava parecendo abandonada, muito mais desorganizada do que deveria. Tudo isso em tão pouco tempo. Não a estava reconhecendo. Muitas frutas podres espalhadas pelo chão. Uma bagunça. Escutei barulho de 2 tiros sendo disparados. Me assustei. Entrei no carro e fiquei abaixado. De vez em quando levantava os olhos para dar uma espiada. Até que vi o meu tio entrando em um galpão. Alguns homens com espingardas estavam seguindo ele. Tentaram abrir a porta sem sucesso. Depois começaram a gritar, mandando que meu tio jogasse fora a arma e deixasse de teimosia. Eu ouvi meu tio gritando: "As merdas com aquela máquina maldita!" E o tiroteio se seguiu. Quando os 2 homens caíram alvejados pelas balas, eu fui com o carro para a entrada do galpão. Meu tio abriu a porta e eu entrei. Quando ele fechou a porta, eu experimentei a maior bronca que havia levado na vida. Ele apontou o dedo no meu rosto e disse que agora eu e ele estávamos encrencados. Ele parecia ferido na perna. Estava mancando e tinha manchas descendo pela calça. Falei que ele deveria ir ao hospital. Ele olhou fundo dos meus olhos e me contou um pouco do que estava acontecendo. Ele disse que a máquina maldita, quem tivesse comido um pedaço sequer das tangerinas modificadas, havia ficado louco. Estava saqueando as fazendas locais, roubando dinheiro e levando para um sítio aqui vizinho. Eles obrigavam as pessoas a comer as tangerinas. Estão parecendo um exército de zumbis. E nem adianta chamar a polícia da região. Todos haviam comido do fruto proibido. O meu íntimo queria zombar e não acreditar naquela história. Mas por outro lado, eu estava vendo tudo pessoalmente. Uma coisa é brigar com uma versão escrita da história. A outra é estar vendo ela com seus próprios olhos. Muda a perspectiva. Notamos pela janela vários trabalhadores correndo para a direção em que estávamos. Mas meu tio pensou rápido. Entrou no caminhão e mandou que eu subisse a porta. Faríamos uma pequena viagem. Então,
aquele caminhão superpotente, rápido e destruidor de coisas, rompeu a porta do galpão, e quem estivesse na frente seria jogado para muito longe. Meu tio rompeu pela estrada de terra, indo na direção de onde estava o sítio do velho, ou aonde ele achava que era o local. Não seria difícil descobrir. Quando estávamos nos aproximando, nós vimos 2 seguranças na frente e pessoas deixando ali seus pertences. "Canalhas!" havia gritado meu tio. Com muita raiva e ódio, ignorando a dor, meu tio rasgou a porta da frente do sítio, fazendo os seguranças pularem para longe. Atrás havia um galpão fechado. Meu tio acelerou e passou por cima daquele monte de madeira. Ali dentro estava localizada a máquina, e o velho estava com um capacete esquisito, fazendo gestos de mímico, como que controlando algo ou alguém. Foi aí que eu pensei e disse ao meu tio: eles estão controlando as pessoas. Então, sem pensar 2 vezes, meu tio acelerou o caminhão. O mais jovem gritou, tentando impedir que meu tio destruísse a máquina. Mas meu tio estava determinado. Quando o caminhão se chocou, uma pequena explosão foi ouvida. A máquina foi reduzida a pó, e o velho caiu gritando para o lado, com o capacete caído no chão. Acho que eu não preciso ficar contando detalhes do final da história. Meu tio agarrou o velho pelo pescoço, lhe disse algumas boas verdades e não deixou de dar um murro naquele nariz empinado. Em poucos segundos, as pessoas estavam recobrando a consciência. Os serviços essenciais estavam voltando à vida. Foi preciso de quase 1 ano para que a vida na fazenda voltasse ao normal. Custódio era o mais envergonhado. Sempre um funcionário exemplar e, por um tempo, ter sido usado como marionete. Mas meu tio perdoou todo mundo. Afinal, ninguém tinha como saber. A ferida em sua perna tinha sido um pouco mais profunda que o imaginado. Ele precisou de algumas semanas de cama para se recuperar totalmente. Eu acho que estou desistindo da medicina. Acho que a vida no campo para mim seria melhor. Muita agitação. Quando todos pensam que é só calmaria. O velho e o seu filho estavam presos. Mas provavelmente, logo eles seriam soltos.